Quero esclarecer a todos de que há um procedimento de formalidade, porque assim a lei nos exige, está sendo gravado e nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook em tempo real. Eu declaro aberta, então, essa audiência pública, na data já citada, no local Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, uma audiência pública orientativa para esclarecimentos e debates com a comunidade a respeito da lei de adequações, que nós, a seguir, faremos a leitura. Eu convido também a arquiteta Grazi e a engenheira Clélia para fazerem parte da mesa, para poder nos auxiliar nas demandas necessárias dessa audiência pública. A seguir, eu vou fazer a leitura do convite da audiência pública, da seguinte forma: convite de audiência pública. O Poder Executivo do município de Balneário Camboriú, representado pelo secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária, senhor Edson Kratz, no uso de suas atribuições legais, torna público e convida os senhores vereadores e a população balneo-camboriense, em geral, para audiência pública com o seguinte assunto, 2 pontos. 1. Altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 2794 de 2008. Esta audiência pública ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2018, no horário das 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, cito a Avenida das Flores, número 675, bairro dos Estados, nesta cidade. Balneário Camboriú, 26 de dezembro de 2017. Assina Edson Kratz, secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária. Esse convite foi publicado na data de 27 de dezembro de 2017 no jornal Diarinho do Litoral. Eu quero prestar alguns esclarecimentos do porquê desse nosso encontro, porquê dessa lei de adequações. Na verdade, uma demanda, um debate que vinha sendo discutido entre o Poder Público Municipal, a própria Câmara de Vereadores, agora a parte integrante, e o setor produtivo, os arquitetos, os engenheiros, que sentiam uma necessidade de algumas adequações por força de algumas imposições das leis federais, algumas alterações, principalmente na legislação das questões de acessibilidade, propriamente adequações do alinhamento com leis federais, principalmente a questão dos vazios, para ficarmos de acordo com a NBR 12.721. E os demais itens, todos serão devidamente esclarecidos pelo preletor da noite, quem fará toda a apresentação e vai tirar todas as dúvidas de todos os senhores. Para que os senhores tenham um entendimento claro do prosseguimento, nós vamos, na sequência, fazermos a apresentação e, após isso, nós vamos fazer uma tomada de nomes das pessoas que queiram fazer o debate, para que nós, então, façamos o debate, um número necessário, até um determinado horário, e aí, então, nós podemos, na sequência, encerrar os debates e podemos promover, então, a consulta à plenária, como ela se manifesta favorável para a continuidade, favorável ou não. Quero deixar claro, essa audiência pública tem o caráter consultivo, o caráter orientativo, para que os vereadores tenham entendimento do que pensa a comunidade de Balneário Camboriú, para poder, através dessa sessão orientativa de hoje, promover ou não, fazermos ou não alterações no projeto de lei das adequações. Assim sendo, eu convido e chamo o arquiteto Rafael Escobar para realizar a apresentação do projeto de lei. Convido também a mesa a se desfazer e depois nós reiniciamos novamente. Muito obrigado. Boa noite a todos presentes. Então, como o secretário Edson Kratz comentou, a audiência pública diz respeito especificamente a um projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores, que recebeu o número 216 de 2017, projeto de lei ordinária, altera, acrescenta dispositivos na Lei Municipal 2794, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Balneário Camboriú. A motivação dessa lei, desse projeto de lei, necessidade de adequações pontuais na Lei 2794, Lei de Uso e Ocupação do Solo, sem alteração no coeficiente K e no QMA, quantidade máxima de unidades, e, sendo assim, sem modificar o adensamento populacional previsto no plano diretor.
Ou seja, todas as alterações propostas nesse projeto de lei não vão impactar em aumento de número de unidades, em aumento populacional para as regiões da cidade. Tá? São alterações pontuais na legislação para atender determinados assuntos, assim como veremos. Então, esse projeto de lei ele possui 8 artigos. O primeiro deles vai dizer respeito à nova redação de incisos do artigo 11 da Lei 2794, que trata de definição da terminologia adotada nessa legislação de uso e ocupação do solo, quanto à área construída computável, quanto à área construída não computável e quanto à área construída total. Qual é o grande diferencial, então, que está sendo proposto? É uma compatibilização da legislação municipal com a NBR 12721, que é a legislação, que é a normativa federal, nacional, que serve como parâmetro para a incorporação imobiliária. Qual é a repercussão disso nos projetos que o município aprova? Basicamente, a principal alteração é em relação aos vazios, ao vazio dos poços dos elevadores, aos vazios de áreas de ventilação. Por quê? Porque atualmente a legislação determina que todo o perímetro do pavimento tipo, a legislação municipal determina isso, que todo o perímetro do pavimento tipo é considerado como área computável, né? E ela explicita ainda que não deve ser desconsiderados os vazios de elevadores e todos os demais vazios, shafts, etc. Porém, no momento que a legislação impõe essa consideração, ela acaba por incluir uma área que não existe no empreendimento. Então, a área do elevador ela está sendo contabilizada num pavimento, mas aquela área, efetivamente, ela não existe. Ao passo final disso, a comercialização de um apartamento vai ser vendida com uma área que não existe, né? Então, essa situação que está sendo tentando adequar à normativa federal. Obrigado. Por quê? Porque na NBR 12721, o cálculo dessa área do elevador ela é considerada uma vez apenas. Nas áreas dos pavimentos tipo, como se trata de um vazio, ela é desconsiderada, essa área. Então, esse entendimento está sendo proposto que a legislação municipal adote também. Artigo 2º, da nova redação ao artigo 34 da Lei 2794, quanto à necessidade de área de acomodação e acumulação de veículos para empreendimentos classificados como polo gerador de tráfego. Então, esse artigo ele correlaciona a polo gerador de tráfego e a estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, ele está direcionado aos empreendimentos maiores, aos empreendimentos comerciais, que necessitam ter uma área de acomodação e de acumulação de veículos para, antes de chegada da cancela do estacionamento, para que esses veículos não prejudiquem a via pública ou o passeio público. Aí temos um exemplo de um empreendimento que o município de Balneário Camboriú possui, e exatamente essa área de acomodação e acumulação antes da chegada na cancela, antes da chegada do controle desse estacionamento, né? Penso que a maioria dos presentes, se não todos, conhecemos esse empreendimento, Balneário Shopping. Essa é o acesso pela Avenida das Flores. Então, tem
toda essa parte da rampa e um pouco ainda em piso, no piso desse subsolo, no pavimento subsolo, também tem uma área para antes da chegada na cancela, para que ocorra essa acumulação de veículos, né? Evidentemente que, em razão da demanda do fluxo de interessados ao empreendimento, uma hora talvez isso aqui esteja realmente assoberbado, com um grande número de veículos. Mas a situação, isso a exceção, creio que não pode ser considerada nesse quesito, né? Então, esse dimensionamento para empreendimentos de grande porte, sobretudo comerciais, ficaria a cargo ou do estudo do polo gerador de tráfego, ou então, quando necessário, do estudo de impacto de vizinhança. Artigo 3º. Da nova redação ao artigo 36 da Lei 2794, adotando-se como critério o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, no artigo 36 da Lei 2794, os parâmetros para vagas de veículos, tanto para pessoas portadoras com necessidades especiais, ele está divergente da normativa federal, né? Ele estabelece 10% do número de vagas para pessoas com necessidades especiais. É um número bastante discrepante da normativa federal, que estabelece 2% do total, sendo no mínimo uma vaga, né? Então, o que está sendo proposto é esse alinhamento, então, com a legislação federal. Por outro lado, a legislação municipal ela não informa o número de vagas para a pessoa idosa. Então, está sendo proposto o mesmo parâmetro da legislação federal, só que, no caso, o Estatuto do Idoso, vinculando aos 5% do total, no mínimo uma vaga, né? Retomando ainda a questão das vagas para pessoas com deficiência, a proposta seria a necessidade para aqueles empreendimentos que possuem apartamentos, né, os residenciais multifamiliares, com mais de 10 apartamentos, necessitam, então, ter, no mínimo, uma vaga para atender a pessoa com deficiência. Já em relação à vaga especial para a pessoa idosa, seria a proposta é de isenção para os empreendimentos de uso multifamiliar. Outras vagas especiais que a legislação trata diz respeito às vagas para motocicletas. Hoje, a previsão é de 10%, aliás, de 10 vagas, independente do número de veículos que contém aquele prédio. Então, o que está sendo proposto aqui, né, nesse projeto de lei, é 10% do total, e assim teria-se uma proporcionalidade. Quanto mais vagas de veículos tem o empreendimento, mais vagas de motocicletas teria, né? Mas, isentando essas vagas para motocicletas, para empreendimentos multifamiliares ou mistos com até 20 vagas. E também estabelecendo um dimensionamento mínimo dessa vaga de motocicleta, que hoje a legislação municipal não traz, né? O artigo 4º do projeto de lei, ele dá nova redação ao artigo 41 da Lei 2794/2008, no sentido de fazer a previsão das áreas de acumulação para acesso à garagem, mas em empreendimentos residenciais, com mais de 80 vagas, e para uso ou não residencial, com mais de 50 vagas. É uma situação semelhante àquela prevista no artigo 2º, porém, a do artigo 2º trata dos empreendimentos comerciais, eminentemente, pode ser um empreendimento público, inclusive, e aqui, especificamente, os
empreendimentos de uso residencial ou misto, né, com a partir ainda de 80 vagas ou de 50 vagas. Essa é uma situação que pode ser exemplificada nessa imagem. É um espaço, uma área na qual o veículo trafegando pela via pública não vai esperar na via pública ou sobre o passeio público, e sim em frente ao portão da garagem para possibilitar o acesso ao empreendimento. Ou até mesmo na saída, faz o deslocamento, espera, verifica a situação dos transeuntes ou dos veículos para poder fazer o deslocamento a partir do empreendimento. Mas o que está sendo proposto, nesse caso desses empreendimentos multifamiliares, é apenas uma vaga, e não mais vagas como no exemplo anterior, ou melhor, como proposto no artigo 2º, dos empreendimentos comerciais que demandam realmente um fluxo de veículos maior e em horários também diferenciados do que o do multifamiliar. Artigo 5º. Da nova redação ao artigo 81 da Lei 2794 e cria os artigos 81A até o 81D. Qual é o objetivo dessa alteração? O artigo 81 da atual legislação ele é bastante extenso e complexo, sendo proposta a redação que estipule as características gerais e específicas, então, do estacionamento privado de uso público, né? Esse artigo, ou melhor, todos esses 4 artigos propostos dizem respeito à exploração de estacionamento ao público, também conhecido como estacionamento privado de uso público. Originalmente, esse artigo previsto na Lei 2794 de 2008, e em 2010 ele teve uma alteração legislativa no qual ele acrescentou vários parágrafos. E aí o entendimento dele como um todo é bastante complexo, é bem, pode-se até dizer, contraditório em alguns aspectos desse artigo. Então, o que está se tentando, com essa nova legislação, é deixar mais claro, tentar deixar mais claro esse posicionamento quanto ao estacionamento privado de uso público. Artigo 6º. Da nova redação aos incisos 3º e 4º do artigo 165 da Lei 2794. Permite rampa para pedestres na área de recuo para a construção, nos parâmetros da NBR 9050/2015. Então, hoje, a legislação ela não permite a utilização de rampas nessa área de recuo, né? Normalmente, aliás, normalmente não, mas em grande parte da cidade o gabarito é 3 metros de passeio público e 1 metro de recuo. Nesse 1 metro, hoje a legislação, esse artigo 165, inciso 3º, ele não permite ter a adoção de rampa, né? Então, ele tem que ter a mesma inclinação, o mesmo tratamento do passeio público. E o que está sendo proposto é que, nessa área de recuo, possa ser utilizada a rampa, né? Ou seja, com inclinação um pouco maior do que o passeio público até chegar à soleira da edificação. Então, o passeio público possui a limitação de inclinação máxima transversal de 3%, e nessa área de recuo, que seria além do passeio público, poderia ser adotados os parâmetros da NBR 9050, que é até 8,33% de inclinação. Além disso, permite a utilização de elementos decorativos, isso está daí no inciso 4º, permite a utilização de elementos decorativos de até 80 centímetros nas fachadas das edificações, embasamento e coroamento. Essa é uma situação
quase sempre... desculpe a imagem, não ficou ilustrativa, mas, enfim, o que a legislação hoje permite? A partir do recuo para a construção, é permitido a edificação balançar, ou seja, se projetar 80 centímetros em relação à linha de recuo que ela tem que obedecer. Porém, como a gente verifica em inúmeros empreendimentos na cidade, esse balanço de 80 centímetros, por muitas vezes, ele é excedido na utilização de ornamentos, de frisos, de elementos decorativos, que, por fim, acabam por embelezar o empreendimento e até, por sinal, caracterizar a estética de uma edificação. Porém, a legislação hoje, ela estabelece esse limite de 80. Então, atualmente, esses frisos, esses elementos decorativos deveriam estar nessa restrição dos 80 centímetros. O que é a proposta? É que esses 80 centímetros que a legislação permite hoje seria de área construída, a área que é utilizada no cômputo da área do pavimento, uma área útil, vamos dizer assim, permanecendo os 80 centímetros, mas, além desses 80, mais 80 centímetros, até 80 centímetros, não quer dizer que seja os 80, para a utilização desses frisos, desses elementos decorativos. Aqui tem outro caso, só que com menos ornamentação, mas, em suma, ele também possui os 80 centímetros, que a legislação permite de balanço, mas vocês vejam que, por mais que seja apenas um friso na fachada de edificação, que é simplesmente um elemento decorativo, ele não entra na área do piso, do pavimento, mas a risca da legislação ele está contrária a ela. Então, é uma forma de diferenciar a edificação, mas que, por 10 centímetros, por 15 centímetros, que faz a diferença na fachada da edificação, ao final do empreendimento, o seu aspecto estético, e que poderá afrontar a legislação. Então, o que se quer é justamente o contrário, o que é garantir esses 80 centímetros como área de piso, área que possa ser utilizada, mas que se permita, que se dê uma liberdade ao projetista para que se trabalhe a fachada da edificação com os elementos decorativos. E dentro da legislação, no caso. Acho que eu desliguei. Aí. Sim. Só para confirmar se era o 7. Isto. Artigo 7º. Com licença. Da nova redação, artigo 170 da Lei 2794 de 2008, vinculação com as normativas que dispõem sobre acessibilidade, Decreto Federal 5296 de 2004 e a ABNT 9050. A redação desse artigo 170 da Lei 2794, que ela está mal vinculada, ela não vincula ao Decreto Federal 5296, que trata da acessibilidade, e também não menciona a NBR 9050. Se não estou enganado, ela fala em Lei Federal 9050. Né? Então, seria esse um pequeno ajuste. Artigo 8º.
cria o artigo 206 na Lei 2794 de 2008. O que ele trata? Dimensionamento orientativo para os ambientes e áreas mínimas nas edificações multifamiliares, que é estipulado pela Lei 301 de 74, que é o Código de Obras e Edificações, e pela Lei 1677 de 97, que é a Lei de Uso, a antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essas duas leis, elas estabelecem o tamanho de um banheiro, o tamanho da área de serviço, o tamanho do dormitório, do dormitório principal, o tamanho, a área do segundo dormitório, a área, enfim, de todos os ambientes de uma residência, né? Contudo, a Lei 2794 de 2008, ela não traz essa minúcia das áreas dos ambientes, de cada ambiente de um apartamento, mas, em suma, ela traz a área total do apartamento. Então, o que a gente deseja é que fique claro na legislação de que aqueles critérios estabelecidos nas legislações anteriores, eles passem a ser critérios orientativos. E o critério obrigatório seja o da Lei 2794, que é o que diz respeito da área total do apartamento. Então, se a Lei 2794 diz que para determinadas microzonas da cidade, a área mínima do apartamento é 50 metros quadrados e o projeto atende 50 metros quadrados, ok. Não é a cozinha com 6 metros quadrados, ou no empreendimento a cozinha, por uma opção projetual, ela tem 4 metros quadrados e a sala, ao invés de ter 12, tem 15 metros quadrados, que vai haver um conflito. O que a gente entende é que a área total do apartamento deve ser observada. O projeto de lei é sucinto, são 8 artigos, né? Evidentemente, para não tornar maçante a explanação, a audiência, foram sintetizados, né? Está disponível na Câmara de Vereadores, projeto número 216, de 2017. E agradeço a atenção de todos. Eu convido o arquiteto Rafael para que permaneça e abrimos, nesse momento, a inscrição para que as pessoas possam dar os seus nomes, para que nós possamos iniciar o debate por hora desejado, e esse é o motivo principal da nossa reunião. Então, por favor, levantem as mãos, deem os nomes, para que depois, ordenadamente, nós possamos fazer a nominata daqueles que querem fazer o debate. Senhores, eu quero esclarecê-los de que nós estamos abrindo, nesse momento, oficialmente os debates. Isso é procedimental e, a partir do momento que nós encerrarmos o debate, não haverão mais questionamentos. Evidentemente que, durante a formatação do debate, evidentemente que poderemos ter réplicas e outros debates na sequência. Mas, por uma questão de ordem, e é assim nós somos regidos pela legislação, nós precisamos ter isso de forma bem clara. Então, mais uma vez eu digo, aquele que se inscreve, debate, e o que não se inscreve, acaba não debatendo. Mais alguém, senhores? Podemos... Ok, teu nome? Tiago. Mais alguém, senhores? Mais uma vez, a audiência de hoje tem caráter orientativo aos vereadores, para que eles possam, Juliana Pilan, para que eles possam estar orientados, embasados pela opinião das pessoas da cidade, da comunidade, para poderem dar seguimento à lei que já está registrada e protocolada. Rafael? Mais alguém, senhores? Posso encerrar? Ok, então, encerrada a lista, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas inscritas.
Portanto, na sequência, cadê o microfone? Ah, ok. Nelson Nitz, por favor. Uma coisa, Nelson, me perdoa. Nós vamos estar anotando e, evidentemente, que está sendo gravado também para que nós possamos depois passarmos isso aos vereadores como forma orientativa do dia de hoje. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, aos nossos associados ao Sinuscom, no qual os presidimos, ao secretário, e dizer que da importância que o Sinuscom tem na aprovação desses projetos, visto até que, com essa nova sistemática adotada pela nova administração, onde quer se dar mais agilidade da aprovação dos projetos, nós temos que ter realmente uma legislação bastante clara para que todos possam obedecer, né, de igual para igual, que não se deixe dúvidas. Então, o Sinuscom participou muitas e muitas reuniões junto com o planejamento, né. Eu queria até parabenizar, agradecer, como presidente, ao Rafael e toda a equipe, que por muitos e muitos dias ficaram discutindo e procurando, junto com o planejamento, fazer que a lei ficasse o melhor possível. É lógico que nunca vai agradar a todos, mas, com certeza, a gente tem a esperança, né, o secretário, que daqui para frente, após a aprovação na Câmara de Vereadores, que, como diz o nosso secretário, hoje é simplesmente para a comunidade ter um conhecimento de como é a lei, quem vai aprovar mesmo são os senhores vereadores. Nós não temos aqui, não somos deliberativos, mas eu queria só agradecer a presença de todos, a presença em especial daquele pessoal que tanto discutiu, tanto perdeu, não perdeu tempo, mas ganhou seu tempo, e deu isso gratuitamente. Esses engenheiros, projetistas, arquitetos, lá no Sinuscom, tiveram por muitas e muitas reuniões, lá, né, gratuitamente, sem cobrar hora, sem nada, para que isso aí fizesse o melhor. E agora que nós vamos ter, já foi aprovado aquele projeto de uma nova sistemática de aprovação, onde vai assinar tanto o proprietário da obra como o engenheiro responsável, que aquele projeto vai ser seguido à risca, sob a responsabilidade dele, civilmente e criminalmente, se alguma coisa não fizer de acordo com aquilo que foi aprovado, eu acho que é um grande passo. Obrigado. Na sequência, nós chamamos Marcos. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, eu sou advogado aqui em Balneário e, infelizmente, não tive talvez o tempo devido para analisar com calma o projeto, né? Então foi uma leitura superficial, mas me surgiu uma dúvida aqui e talvez seja até simples de ser explanada, basta talvez uma justificação para que eu compreenda aqui, foi um tema que não foi tocado na explanação, que é no artigo 81, A, o parágrafo 5º, que concede uma isenção de IPTU e de ISS ao estacionamento privado de uso público, né? Então, eu gostaria de saber exatamente a justificativa dessa isenção e a extensão dela, se vai ter algum período ou não para essa isenção, e se o ISS vai abranger também a eventual exploração econômica do estacionamento nesse espaço, né? Porque o texto aqui ele é bem sucinto, né? É só esse parágrafo foi referente à isenção. Obrigado. Sim. Marcos, o artigo 81, na atual legislação, se a gente pegar a legislação, ele vai ter umas 3 ou 4 páginas, que ele é bastante extenso. Essa ideia do projeto de lei é simplesmente sistematizar esse artigo e tentar deixar ele mais claro. Como tu bem frisou, o 81A vai ter um parágrafo 5º. Mesmo assim, nessa situação, como a gente desdobrou um artigo em 4 artigos, ele ainda é extenso, porque para ter um parágrafo 5º, evidentemente tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas
A tua dúvida central, a isenção do ISSQN, do IPTU, hoje ela já está prevista na legislação 2794. Eu não sei precisar qual parágrafo que ela está, que ela contém essa previsão, mas eu te afirmo que hoje ela já possui essa. Então, a legislação ela trata do incentivo ao uso do estacionamento público. Então, ela permite a utilização do embasamento um pouco maior, de 16 metros para 19, em alguns casos até 20 metros e 30 centímetros de altura, e permite alguns benefícios da ordem tributária, como essa isenção do ISSQN, e ela não, a legislação ela não se aprofunda no que tange ao que seria essa compensação, se é só no decorrer da obra ou se é na própria exploração do estacionamento público, também do IPTU, mas como ela está relacionada ao estacionamento público, se presume-se que esses incentivos dizem respeito somente ao estacionamento privado de uso público, né? Além desses dois instrumentos tributários de compensação, vamos dizer assim, a própria lei já estipula que, quando adotado o estacionamento privado de uso público no pavimento de subsolo, tem uma redução no solo criado de 20%. A redução na contrapartida financeira em 20%. Alguns empreendimentos da cidade, esse eu posso precisar, que já pleitearam esse desconto, vamos dizer assim, no solo criado, né? Agora, em relação ao IPTU e ao ISSQN, eu não consigo precisar se já houve casos na cidade da utilização desse benefício, uma vez que está prevista na legislação. Mas, em suma, não é uma nova previsão, é simplesmente adotando os parâmetros que a legislação já estabelece. Pode ser. Regulamentando, então, quais etapas, ou melhor, em que situações se dará esse desconto, esse benefício do IPTU. Exatamente, é uma boa observação. Marcos, para complementar o debate, talvez Balneário Camboriú tenha a oportunidade de ter uma das leis mais inteligentes, né? Poucas cidades no Brasil têm o que nós temos hoje. Nós temos já aprovados, ainda não edificados, mas entre aprovados, em andamento, executados, mais de 2.200 vagas de uso público dentro das edificações. Ora, se o contrato anterior que o município tinha com a empresa para o parqueamento eram de 2.500 vagas, significa dizer, então, que nós temos uma grande oportunidade de fazer com que os carros saiam das ruas e entrem para dentro dos prédios. O que falta é regulamentação, né? Nós precisamos abrir um debate extremamente propositivo para a cidade, inteligente, envolvendo poder público, envolvendo o Sinduscom, envolvendo as associações ou os órgãos que fazem o gerenciamento dos condomínios. E eles vão ter, provavelmente, uma nova fonte de renda, até porque o projeto foi claro, entradas em separado, ou separa-se embaixo, ou separa-se em cima. Então, existe uma regulamentação muito clara nesse sentido. O que nós não podemos perder é a essência da lei, feita em 2008 e complementada em 2010, que é essa grande oportunidade de uma mobilidade urbana inteligente, tirar os carros das ruas, né? Assim como são em muitas cidades no mundo. O que falta, como você colocou, é nós regulamentarmos. A lei é boa, mas faltou a regulamentação, e ela precisa ser debatida. Tiago, quem é? Opa, pois não, Tiago. Boa noite a todos. Até agradecer também pela oportunidade de expor essas questões de alinhamento também de normas, né? Acho bem interessante isso. Fica aqui, na verdade, a minha ideia sobre uma sugestão, não sei se ainda é possível, mas sobre quando fala sobre a lei municipal
acho que é 2794 do estacionamento, não foi mencionado, ou não pude perceber, alguma relação com as vagas de bicicleta. Seria interessante, até como sugestão, de repente, em empreendimentos maiores, ter um destinamento de alguma porcentagem mínima que incentive também esse tipo de modalidade. Eu acho que é interessante no tipo da cidade que a gente está, né? E a gente poderia ter esse incentivo já colocado até na dissertação da lei. Acho que fica como sugestão. Obrigado. Tiago, Muito obrigado. Tiago. Desculpa, secretário. O intuito desse projeto de lei é não trazer novidades. Nós, na tratativa, na elaboração desse projeto de lei, chegamos a discutir a questão tanto do número de vagas para bicicletas, um bicicletário, né, ou para ciclo, ou até mesmo a diminuição de vagas de veículo no momento que o empreendimento adota um bicicletário. Visto que a cidade de Balneário Camboriú, em sua grande parte, ao menos na parte onde possui a maioria das edificações, é plana, possibilitando esse deslocamento por esse meio modal. Contudo, nós, no entendimento, na percepção desse projeto de lei, observamos que talvez não fosse o momento oportuno, porque, na sequência desse ano, tem a revisão do plano diretor e, logo em seguida, a revisão total da Lei 2794. E a gente entende que esse paradigma desse sistema modal da bicicleta, ele deve ser tratado a partir do plano diretor e, dali, sim, jogando luz, então, para a legislação municipal, né? Tendo esse paradigma de que talvez um empreendimento que possua um bicicletário não precise nem ter vagas para veículos. Talvez hoje aqui cause perplexidade esse entendimento, mas talvez daqui a um tempo isso possa ser viável, sobretudo na região central da cidade, que é onde não se deseja mais ter tantos veículos. Nós temos problemas, né? Então talvez a solução seja essa da bicicleta. Então, nesse sentido, Tiago, por isso que não está nesse projeto de lei, mas isso já está apontado na Secretaria de Planejamento como um item assim, importantíssimo na pauta das revisões do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Obrigado, Rafael. Também, para complementar, informar a todos que o Plano de Mobilidade Urbana está em debate na cidade, né? Então, todos nós temos acesso, podemos eletronicamente saber o que está acontecendo. A empresa ganhadora já foi nominada e publicada, ela já está com a sua equipe técnica montada, e creio que o momento oportuno para nós discutirmos mobilidade e os seus diferentes modais é agora, né? Evidentemente que teremos também audiências públicas, esse instrumento tão fascinante que permite a todos darmos as suas opiniões, né? Então, o Plano de Mobilidade Urbana está em debate, senhores, fiquem atentos e participem, é muito importante. Próximo. Juliana. Boa noite a todos. Eu tenho algumas dúvidas em relação à interpretação da lei. Gostaria de alguns esclarecimentos. O primeiro é em relação às vagas de veículos, vagas de motos, deficientes e idosos. Pelo texto da lei, ela diz que o cálculo vai ser feito sobre vagas exigidas, né? Mas com a supressão da tabela XXX, que determinava a quantidade de vagas, né? Eu entendo que será sobre o cálculo das vagas totais existentes na edificação. É isso? Certo. Então, para as vagas de uso de deficiente, no caso de edificação multifamiliar, gostaria de propor que, ao invés de ser
todas de uso comum, que sejam uma para uso comum da edificação, como a gente já vinha aplicando, e as demais que sejam de uso privativo, né? Porque a 2% acaba gerando um número alto de vagas comum, né? Esse critério, esse entendimento, nós repassamos nesse projeto de lei. Ele estabelece que, no mínimo, uma vaga, digamos que o empreendimento precisa de 3 vagas PNE. Uma delas, obrigatoriamente, será de uso comum. As outras 2 poderão ser privativas e negociadas, então, para os proprietários dos apartamentos. Ok. Outra dúvida é em relação ao inciso 2 do artigo 5º da Lei 216, onde ele fala sobre o uso de manobrista em estacionamentos. Né? Quando eu tiver um estacionamento sendo operado com manobrista, eu vou poder ter vagas duplas, triplas? Eu creio que o que se refere a esse inciso 2º é que, mesmo com a adoção de manobrista em estacionamentos privados de uso público, não isenta a situação de ter as áreas de circulação que a legislação municipal hoje estabelece. Ou seja, que se quer nesse estacionamento de uso privado, estacionamento privado de uso público, é que o público, a pessoa que vai utilizar esse estacionamento, ele acesse a vaga sem restrição de ter um outro veículo interrompendo esse fluxo, esse acesso, né? Por mais que o estacionamento privado de uso público forneça um manobrista, porque pode ser uma situação opcional da pessoa, de que não deseje que outro manobre seu carro. E, nesse sentido, a pessoa tem que ter condições de estacionar na vaga e mesmo sair da vaga com segurança e sem ter outro obstáculo de outros veículos, né? Então, essa situação da previsão do manobrista é no sentido de que, mesmo que o estacionamento forneça esse serviço de manobrista, há necessidade de se obedecer às áreas de circulação, delas permanecerem livres. Ok. Está respondido? Sim, Tá. está respondendo, mas não... Oi? Eu entendi pela sua interpretação que não pode ter vagas duplas ou triplas. É isso, né? Porque, por exemplo, eu cheguei no estacionamento e aloquei meu veículo numa vaga tripla, aí depois chegou o secretário Edson e depois chegou você. E aí, só que eu quero sair primeiro do empreendimento. Aí eu vou ter que, ou melhor, o manobrista, porque a chave do teu carro, a chave do carro do Edson vai ter que ficar na guarita, no controle. Aí ele vai ter que manobrar para poder tirar o meu carro. Essa situação que não se quer. Se quer que todos os veículos tenham acesso direto, assim como é no... É que isso vai gerar, não vai otimizar todo o espaço disponível nos estacionamentos, né? Eu acredito que vai variar muito de projeto, mas acredito que a gente, na maioria dos projetos isso acontece. Eu tenho vagas simples, onde vai acontecer, né, essa rotatividade maior e melhor, e eu vou ter algumas áreas que eu vou poder otimizar com vagas duplas e triplas. Talvez, então, Juliana, o que possa ser estabelecido é um percentual. Digamos, o estacionamento precisa ter 50 vagas, estacionamento privado de uso público. Destas, um percentual poderá ser dupla, de vagas duplas, um tanto, talvez, de vagas triplas. É uma situação que pode ser estudada, realmente. Uhum. Ok. Outra dúvida é a questão no inciso 5º, que diz que, onde houver estacionamento,
não pode haver outro uso. Por exemplo, um terreno na Avenida Atlântica, né, se eu locar esse estacionamento no térreo, eu ainda preciso alocar a área gastronômica. Então, eu terei 2 usos, já previstos em lei. Né? Em outros casos, pensando na cidade, se eu, às vezes, só deixar apenas um uso de estacionamento, vai me empobrecer, onde eu poderia ter um pequeno comércio, uma pequena prestação de serviço, gerando mais vitalidade, mais segurança. Né? Eu entendo e concordo que o pavimento de estacionamento tem que ter a maior área, né? Porém, eu acho que ele não pode ser exclusivo estacionamento, que ele possa, sim, ter essa diversidade e possa atender melhor a cidade no que ela precisar. Sim, essa questão dos vários usos numa edificação, isso permanece, não há restrição. Esse inciso diz respeito simplesmente à situação de que, uma vez aprovado o projeto como estacionamento privado de uso público, esse uso, essa área desse estacionamento, ele não pode ser alterada. Porque, por exemplo, eu aprovei o projeto de estacionamento de uso público, tive o benefício do embasamento, subiu o embasamento, tive o benefício tributário, e no ano seguinte eu vou mudar para uma sala comercial. Não, é isso que é vedado pela legislação. Está entendendo? É que, nos incisos anteriores, ele fala da não possibilidade de alteração. Isso eu concordo plenamente. Mas, no 5º, ele dá a entender que eu não posso ter atividades simultâneas acontecendo nesse pavimento de estacionamento. Ele diz assim, a área definida no caput deste artigo não poderá ser destinada a outra atividade, seja qual for, que não seja de estacionamento privado de uso público. Mas, como nos incisos anteriores ele fala de alteração, nesse inciso dá a entender que não pode ter outras atividades. Sim, é que não se quer... uma vez designado pavimento térreo para o estacionamento de uso público, todo pavimento térreo terá que ser de estacionamento privado de uso público. Mas, não necessariamente, o empreendedor vai fazer essa opção, porque não é só no pavimento térreo que ele pode alocar o estacionamento privado de uso público. Pode ser no subsolo, pode ser no segundo pavimento. Né? A restrição é essa. Uma vez determinado o pavimento, aquele será para estacionamento privado de uso público. E, uma vez definido isso, o segundo pavimento é o estacionamento privado de uso público. Pois bem, eles permanecerá assim, sem possibilidade de alteração de uso. Em relação a essa alocação do estacionamento, foi alguma regra que vocês definiram de estar, no máximo, até o segundo pavimento? A própria Lei 2794 ela estabelece esse paradigma, vamos dizer assim, de estar ou no subsolo, ou no térreo, ou no segundo pavimento. É a mesma interpretação que foi dada lá está sendo prevista nesse projeto de lei. Ok? Mais uma dúvida. Mais uma? Peço a paciência. No caso de eu ter um terreno maior de 1.500 metros quadrados, né, eu também terei a possibilidade de ter desconto de 20% no solo criado e demais tributos? Assim, essas previsões, especificamente quanto ao solo criado, em razão da redação da Lei 2794, ela só estabelece isso quando esse estacionamento privado de uso público estiver no subsolo, no pavimento subsolo. Esses 20% de desconto no solo criado, na contrapartida do solo criado, então é só para estacionamentos no subsolo, estacionamento privado de uso público. Em relação ao ISSQN e ao IPTU, não recordo, não preciso, não tenho fixado se é simplesmente em pavimento subsolo, teria que verificar na legislação. Mas, em suma, a previsão da Lei 2794 está sendo a mesma nesse projeto de lei. Se lá, na 2794,
assim como eu comentei, estava previsto desconto de 20% na contrapartida do solo criado, agora, no projeto de lei, também é a mesma situação. Gostaria, para finalizar, só deixar uma sugestão. Então, para a revisão do plano diretor, para a gente aumentar essa altura do embasamento, nesse 1,30, não fixando apenas nessa questão do subsolo, para esse usamento público-privado, mas também em relação a cotas de enchente, de enxurradas. Né? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Juliana. Próximo e último é Rafael. É isto? Ok. Sentado aqui. Rafael, é só uma pergunta aqui. No artigo 81B, ele fala sobre o incentivo do pavimento de garagem, né? E só fala só para os estacionamentos incentivados que ia ter a redução de 20% no subsolo. E na lei original era para todos os estacionamentos. Foi deliberado isso ou é erro de redação? Não, se pegar o artigo 81 original, os 20% de descontos para o solo criado é só para pavimentos de subsolo. Sim, mas aqui está só para a área incentivada e não para todas as garagens. Está dentro do 81B e não para o 81. Então, talvez numa interpretação da lei só para quem deliberadamente fez o pavimento de grade de subsolo e não para o que era designado por lei, entendeu? Então, eu não sei se isso está escrito de maneira errada ou se foi deliberado, né? Talvez uma nova redação tratando para o artigo 81 para justamente fomentar o uso desse estacionamento, né? Certo, vamos fazer a verificação. Também agradecer, né? Foi bastante tempo em cima dessa lei, então, obrigado. Secretário, parabéns aí pela essa iniciativa. Obrigado. Fiquem tranquilos todos os senhores que tudo que aqui foi discutido está gravado, evidentemente, e será entregue aos vereadores como forma, mais uma vez nós falamos, orientativa. Então, nesse momento, nós encerramos os debates e, antes de colocarmos em votação como a plateia se manifesta com relação a tudo aquilo que foi discutido e apresentado, eu queria fazer alguns agradecimentos que são necessários que nós os façamos pelos longos dias, meses que nós, a Secretaria de Planejamento, o setor produtivo, através do Sinduscom, da Câmara Técnica, dos arquitetos, engenheiros e das cabeças pensantes dessa cidade, nós evoluímos muito desde novembro de 2016, quando nós iniciamos as tratativas para que nós fizéssemos do procedimento de licenciamento algo melhor, algo mais rápido, algo mais célere e algo que realmente esteja alinhado com aquilo que nós fazemos. Nós fazemos os melhores empreendimentos do Brasil e do mundo, mas não aprovávamos dessa forma, né? E uma prova desse resultado é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, eu queria agradecer ao prefeito Fabrício pela confiança em nós depositado, que nós somos, nesse momento, representantes do poder público neste debate construtivo da cidade. Agradecer a toda a equipe técnica da Secretaria de Planejamento. Agradecer aos vereadores que aqui estão hoje, eu não vou nominá-los porque provavelmente eu vou esquecer de alguns. Agradecer ao setor produtivo do Sinduscom, dos engenheiros, da Câmara, como eu já falei, e principalmente agradecer aqui a presença da comunidade, que a nossa comunidade de Balneário Camboriú, ela é extremamente pensante, prova disso é a cidade que todos nós construímos, que está aí, aos olhos do Brasil e do mundo, desejada por Brasil e pelo mundo. A todos, muito obrigado. Eu vou fazer a leitura daquilo que nós, neste momento, vamos deliberar através de nominação. Ok. Nós vamos deliberar para nós votarmos o projeto de lei 0216/2017, cujo teor para o convite desta audiência, eu vou reiterar e vou novamente anunciar, altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal número 2794/2008,
Esta audiência ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2018, no horário das 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, sito Avenida das Flores, número 675, bairro dos Estados, nesta cidade. Balneário Camboriú, então publicado em 26 de dezembro de 2017 e publicado nos jornais de circulação estadual e nacional no dia 27 de dezembro de 2017. Portanto, eu pergunto, então, a todos aqui presentes, para que nós nos manifestemos, dando o acordo, o de acordo ou não, mas eu vou propor que nós façamos o de acordo com tudo que foi debatido hoje, como forma de contribuir e de orientar os vereadores ao projeto de lei 0216/2017, que nós nos manifestemos levantando o braço direito se nós concordamos com aquilo que foi explanado na noite de hoje. Ok. Aprovado, então, por maioria absoluta, o debate que nós fizemos em torno do tema adequações ao projeto, à Lei 2794, através do projeto de lei 0216/2017. A todos, muito obrigado, um abraço a todos. Mais uma coisa só, e agora é fora, tá? Amanhã, por favor, mais um debate construtivo de Balneário Camboriú, que é a audiência pública para nós debatermos o estudo de impacto de vizinhança.